Uma das características importantes da programação que temos no nosso cérebro é a noção de um peso objetivo, de um peso ideal. O nosso cérebro trabalha para manter esse peso objetivo. Esse peso objetivo é genético, é determinado geneticamente, cada um de nós tem na sua característica genética, na sua sequência genética, esse peso definido. E provavelmente é hereditário também. Então, o cérebro tem um objetivo de peso e ele vai sempre trabalhar para mantê-lo. Se começamos a perder peso, ele vai trabalhar para recuperar o que foi perdido e ele vai fazer isso simplesmente fazendo com que a gente coma mais e gaste menos. Uma adaptação imediata, reduzindo o consumo por um lado e aumentando o aporte pelo outro lado. Se a gente passa acima desse peso, em geral ele também trabalha no sentido contrário. Então, é claro que se não estamos satisfeitos com o nosso peso objetivo, a nossa característica genética, e é claro que tem pessoas que têm como peso objetivo um peso mais apropriado, se vocês quiserem, ou mais em linha com ser magro, e tem outros que têm um peso objetivo onde esse peso corresponde a ser um pouquinho mais gordinho. Mas essa noção é importante, porque essa característica genética é uma realidade, e é claro que quem tem uma programação X genética vai ter mais dificuldade para ter um peso diferente desse peso objetivo que quem tem já o seu peso ideal compatível com o seu peso objetivo. Então, a genética é um fator que joga uma parte importante da questão do controle do peso, da gestão do peso e, portanto, da dificuldade em emagrecer quando emagrecer é o que nós queremos. Mas isso não é só. A genética é importante, ela é determinante, mas ela não é tudo. Além do que, nós sabemos hoje que a genética muda durante a própria vida. Tem um fenômeno chamado de epigenética, que é essencialmente a capacidade dos nossos genes se adaptarem à realidade que nós vivemos, às experiências que nós vivemos. Então, essa característica, por mais que ela possa ser uma característica inata, gravada no nosso DNA, gravada na nossa genética hereditária, ela pode ser alterada pelas experiências que nós vivenciamos, pelo tipo de vida que nós levamos, pelo tipo de desafios que enfrentamos, etc, etc. E esse é um fenômeno que acaba sendo muito importante no problema do excesso de peso, da obesidade em geral. Nós sabemos que quando estudamos a genética de pessoas obesas, encontramos determinadas anomalias, se vocês quiserem. E isso leva os cientistas a pensarem que a obesidade é causada por essas anomalias. E é uma interpretação perfeitamente legítima. Mas existe uma outra alternativa, que não é a anomalia genética que causa a obesidade. Poderia ser a obesidade que causa essa anomalia genética. Ou seja, o fato de, por alguma razão, sairmos de dentro do padrão desse corpo, desse peso objetivo e começarmos a ganhar peso excessivo, porque certamente nenhum cérebro tem como peso objetivo um peso correspondente a ser obeso. A obesidade não é, do ponto de vista da natureza, uma característica favorável ao ser. Mas o que acontece é que determinadas experiências que nós vivemos, comidas que comemos, momentos que passamos, emoções que sentimos, desafios que enfrentamos, terminam por fazer alterações na maneira como os nossos genes se expressam. E isso faz com que esse peso objetivo possa ser mudado, apesar dele ser genético, porque justamente essa genética será reescrita, será alterada. E isso explicaria por que as pessoas obesas e com excesso de peso, com grande excesso de peso, mostram essas modificações, essas anomalias genéticas. Então, o fato de termos um peso objetivo determinado geneticamente não explica tudo, nem sozinho explica essa questão do peso excessivo e da dificuldade que temos em gerir este peso.